Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou tia Michele e hoje a gente vai falar sobre o ser humano ser um ser social. Vamos começar um pouquinho falando com a corujinha amiga. Falando não, né? Que na verdade é conversando. Então vamos conversar um pouquinho com a corujinha amiga, que essa conversa vem aí na página 10 de vocês. O ser humano, ele não vive sozinho. Ele está em contato com outras pessoas e com os acontecimentos que o cercam. O ser humano é, portanto, um ser social. As relações sociais são as interações estabelecidas entre as pessoas. Esse mundo cheio de relações é o mundo social. A sociedade é o lugar de convívio entre pessoas em que os integrantes contribuem uns com os outros. Vixe, tia, misericórdia, pelo amor de Deus. Como é que a gente faz aí pra entender esse negócio? Vem com o tia que a gente vai entender melhor isso aí. Os seres humanos, eles não convivem sozinhos. Ou seja, a gente não vive sozinho. Mesmo que nós estejamos nas nossas casas, sozinhos, ainda assim nós precisamos de outras pessoas. Essas outras pessoas é que vão ajudar a gente a conseguir conviver em sociedade, a viver em sociedade. São essas pessoas, as pessoas que fazem os alimentos, que produzem, que transportam, as que fabricam computadores, celulares, móveis e por aí vai. Só por isso aí a gente já entende que é um ser coletivo, que vive em coletividade, como nós já vimos no ano passado. O que vai acontecer aí? Se eu entendo que eu estou em constante interação com as outras pessoas, porque querendo ou não, tudo que acontece ao meu redor tem o envolvimento de outras pessoas, mesmo que eu esteja sozinho em um lugar, eu preciso nessa interação, nessa convivência, conversar. O mínimo. Essas conversas, ou até quando elas não ocorrem, a gente chama de relação social. Ou seja, a interação que a gente faz com as outras pessoas na sociedade, a gente chama de relação social. Então, nós temos relações sociais na escola, no trabalho, no seu prédio, no seu bairro e por aí vai. Essas são as relações sociais. Tia, e a relação que eu tenho com a minha família? A relação que nós temos com a nossa família não é chamada de relação social, é chamada de relação familiar, porque são pessoas que estão no seu convívio próximo. As relações sociais são com as outras pessoas que fazem parte da sociedade, mas não têm um vínculo de parentesco conosco. Só que essas relações sociais, elas acontecem em algum lugar. Onde é que elas acontecem? No mundo social. O lugar onde elas ocorrem vai ser chamado de mundo social. Então, esse mundo está cheio de relações sociais. Nós nos relacionamos o tempo todo com as outras pessoas. Pessoas essas que não fazem parte do nosso convívio familiar. Vamos sempre lembrar disso. Então, se eu consigo perceber e entender que esse mundo social está aí com várias pessoas que fazem parte disso, então eu compreendo que existe aí uma contribuição de uns com os outros. Qual contribuição seria essa, tia? Aquela que tia falou, em que nós comemos, nós bebemos, nós moramos e tudo isso foi construído por alguém, precisou de outras pessoas para que acontecesse. Já que entendemos desta parte, vamos para a nossa próxima conversa. Tia vai ler aí o texto que está na página 11, chamado Eu e os Outros. Desde os primórdios da humanidade, quando tudo no mundo parecia misterioso e ameaçador, o homem sentiu necessidade de conviver e de se relacionar com seus semelhantes. Procurar alimentos, enfrentar os perigos, defender-se das ameaças e construir habitações eram atos coletivos. E essa convivência fez com que surgissem costumes, regras de comportamento, rituais, enfim, maneiras de viver que estivessem de acordo com as necessidades de cada grupo e com as características físicas e geográficas do lugar habitado. E assim foi através dos séculos, nos povoados, nas aldeias, nas cidades, até chegar nas grandes metrópoles dos dias de hoje. Vamos lá com tia Michele. O que é que vai unir os seres humaninhos à necessidade?
quais necessidades que nós temos. Necessidade de comer, de se defender, de morar, de habitar em algum lugar e por aí vai. Isso a gente chama de ato coletivo, ou seja, a gente precisa de uma galera para acontecer. Diante disso aí, o que eu vou perceber? Que quando a gente convive com as outras pessoas, a gente acaba tendo alguns costumes. Por exemplo, os costumes que nós temos na Bahia são diferentes dos costumes das pessoas que moram em São Paulo. Mas isso vai acontecer por quê, tia? Porque nós temos necessidades, só que essas necessidades elas vão depender aí também da característica geográfica do lugar que a gente mora. Ou seja, se aqui na Bahia faz calor, qual é a necessidade que nós temos? Vamos colocar aí que seria a necessidade de ter ventilador, ar-condicionado ou alguma coisa que refresque a gente. Já no Rio Grande do Sul, é um local que geograficamente falando, o clima ele é frio. Então, qual é a necessidade que essas pessoas têm? De ter um casaco, de ter uma casa aquecida. É tanto que a forma como as coisas acontecem lá são diferentes das coisas que acontecem aqui. Aqui nós temos casas que são feitas de tijolos. Nos países que são mais frios, ou até nos lugares que são mais frios, no próprio Brasil mesmo, as casas elas são feitas de madeira. Isso por quê? Porque a madeira aí deixaria a casa mais quentinha do que uma casa feita de bloco, de cimento. Então perceba, a necessidade vai reunir as pessoas de acordo ao que está acontecendo naquele lugar. E essa necessidade também vai fazer com que as pessoas pensem em algo que poderia resolver este problema. Então já tem uma convivência aí nesse mundo social, uma relação social entre essas pessoas que vão se ajudar mutuamente. Só que essas pessoas também começaram a criar regras para conseguirem conviver umas com as outras. Porque senão ia ficar aquela coisa. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E cada um ia fazendo o que quisesse e isso iria virar uma bagunça. E essa bagunça daria um problema maior. Diante disso, vamos ao tesouro escondido. Cavar ali com a pá da verdade, como diria Murilo, que agora está no 6º ano. Vamos à parte do tesouro escondido que diz o seguinte: a cidade não é evoluída como a nossa aldeia. Na cidade as pessoas não se conhecem, não se respeitam como nós nos respeitamos. A cidade é cheia de preconceituosos, ninguém se respeita, as pessoas não se ajudam, mesmo que sejam da mesma família. Esse não é o nosso caso aqui na aldeia. Na nossa aldeia, quando uma pessoa está sem roça, o parente ajuda dando comida para ela. Vamos lá entender o que quer dizer esse tesouro escondido. O que acontece? Nós que moramos na cidade, principalmente na zona urbana, as coisas têm uma tecnologia mais avançada. Então seria considerada evoluída, porque a gente tem ali a presença de coisas que vão facilitar muito a nossa vida. Só que aí existe um paralelo nesse texto informando o seguinte, que na cidade, apesar das pessoas elas serem evoluídas, elas acabam tendo um tempo escasso, porque tudo é muito corrido, e trabalho, e estudo, e faz uma coisa e faz outra, que elas acabam não se conhecendo. De modo que às vezes você percebe que numa mesma rua a gente não conhece os nossos vizinhos. Só que nesse texto aí, o autor vem citando também o fato de que, além das pessoas não se conhecerem, elas também acabam não se respeitando. E aí, esse respeito, essa noção de respeito, é feita uma comparação com as pessoas que vivem em aldeia. E aí o que vai acontecer? Ele vem falando que na cidade é cheio de preconceito, que as pessoas não se respeitam, que elas não se ajudam, mesmo quando elas fazem parte da mesma família. Que é basicamente uma crítica reflexiva de que as pessoas, apesar de dizerem que elas são evoluídas, elas acabam não tendo esse senso de humanidade, uma evolução espiritual, vamos dizer assim, uma evolução de alma, uma evolução de consciência. De você entender que o outro é um ser humano como você e que você deveria respeitar ele. E aí ele dá um exemplo disso, que na aldeia, quando eles não têm roça, que a roça seria os alimentos, né? Quando eles não conseguem produzir alimento suficiente, os outros que fazem parte daquele ambiente, que faz parte da aldeia, o que é que vai acontecer? Eles vão se ajudar. Se a pessoa não conseguir produzir alimento suficiente para a família dela, as pessoas que estão ao redor vão ajudar essa pessoa, vão ajudar essa família. E é essa comparação que ele faz, a comparação de evolução. A evolução no sentido humano,
humanitário e a evolução no sentido material. Na cidade, as pessoas são consideradas evoluídas porque existem vários aparatos tecnológicos que ajudam essas pessoas a resolverem os problemas do seu dia a dia de forma prática. No entanto, essa evolução não foi acompanhada pela evolução humana. Quando a tia fala evolução humana, é aquela evolução que o pessoal tem costume de falar que é aquela evolução espiritual. De espiritual a tia não tá falando assim religiosa necessariamente, mas é aquela coisa da alma, de como a gente enxerga o ser humano para além dos bens materiais. O que seria ele para além dos bens materiais? E é aí que no texto existe essa crítica de que a cidade é tão evoluída, mas ela não consegue enxergar as outras pessoas como seres humanos, como iguais, e acabam se desrespeitando, sendo preconceituosos e havendo esse tratamento que não é interessante, que não é legal da gente ver. Que é uma coisa que a gente deve refletir. Até que ponto essa evolução tecnológica, material, foi positiva? Será que o problema foi a evolução ou é a forma como os seres humanos tratam essa evolução de não conseguir balancear essa relação? Então vamos perceber, nós vivemos no mundo social e temos relações sociais dentro deste mundo. Essas relações são as interações que nós temos com as pessoas. E como é que a gente interage com essas pessoas diante de tudo que vem acontecendo? É algo para a gente começar a refletir. E é aí que nós vamos para o que é o Tesouro Escondido, que vem dizendo o seguinte: é importante perceber que vivendo em comunidade pode haver conflitos. O mais importante, contudo, é tentar resolvê-los, o que só é possível por meio da escuta, do diálogo e do respeito ao outro. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, distanciamento físico, e tia vai explicar porque distanciamento físico, as pessoas elas acabam muitas vezes não dialogando mais. O que seria esse diálogo? É a gente falar, a pessoa ouvir e depois ela falar e a gente ouvir. Essa é a troca que existe entre as pessoas. Às vezes essa troca ela não acontece e essa troca é essencial para a gente conseguir resolver conflitos, porque a gente só tem como resolver alguma coisa quando a gente ouve as partes do que aconteceu. Então não tem como a gente ter uma solução para algo sendo que a gente não ouviu o que foi que aconteceu. Então a gente precisa que isso aconteça. E é aí que tia vem para um pequeno resuminho, um esqueminha, para a gente começar a observar como é que as coisas funcionam. O ser humano ele é considerado um ser social. Por quê? Porque os seres humanos eles têm interações entre as pessoas. Essas interações nós chamamos de relações sociais. Essa relação social ela pode acontecer tanto de forma presencial quanto à distância. É por isso que tia Michele falou isolamento físico e distanciamento físico. Por quê? O distanciamento social seria se acaso as pessoas não estivessem tendo nenhum tipo de vínculo e contato com outras pessoas. E nós sabemos que no mundo que nós temos hoje, super tecnológico, as pessoas elas conseguem ter interações pela internet. Nós temos essa capacidade de ter interações sociais por meio de aparelhos tecnológicos, como celular, computador e por aí vai. Então, essas relações, essas interações, elas podem acontecer tanto de forma presencial quanto à distância. Quando a gente entende isso, a gente entende também que essas relações elas acontecem onde? No mundo social. O que é o mundo social? O local em que essas relações, essas interações elas ocorrem, que nós também chamamos de sociedade. A sociedade ela teve uma origem. Essa origem aí, de acordo com o filósofo Thomas Hobbes, esse menino bonitinho, garoto, disse o seguinte, Thomas Hobbes, que nós precisamos ter regras. Porque se a gente não tiver regra, todo mundo vai fazer o que quer e vai virar uma bagunça. Então, como a sociedade surgiu? A sociedade surgiu quando houve a necessidade da gente criar regras para uma boa convivência. Porque antes disso a gente dizia que não existia sociedade. Isso de acordo com Hobbes e outros filósofos e sociólogos e teóricos que vêm falando sobre como surgiu a cidade. Entendendo isso, a gente vê que tem um paralelo entre a aldeia e a cidade. Na aldeia, as pessoas elas não têm aparatos tecnológicos que sejam eletrônicos, vamos dizer assim. E vamos lembrar que a tecnologia é tudo aquilo que o ser humano faz para
facilitar a sua vida. E que não necessariamente vai ser só um celular, um computador, uma televisão, como também um copo de água. Por quê? O copo de água ele foi feito para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, tudo que é feito para facilitar a nossa vida, a gente chama de tecnologia. Diante disso, eu percebo que as pessoas que moram em aldeias, apesar delas não terem tecnologias que nós chamamos tecnologia eletrônica e tudo que se diz respeito a isso, elas conseguem ter um senso de humanidade voltado para o que as pessoas realmente são, independente dos bens materiais que elas tenham. E na cidade isso não ocorre. E isso de acordo com o texto que nós lemos. As pessoas estão tão preocupadas em viver as suas vidas, corre, trabalha, faz, estuda e faz um monte de coisas, que elas não têm esse senso de humanidade no sentido de desenvolver os bens materiais. Tia, isso quer dizer que todo ser humano é assim? Não, isso é um exemplo, uma reflexão que a gente faz sobre as coisas que acontecem. Mas aí nós temos uma coisa que a gente chama de solidariedade. O que é a solidariedade? É quando a gente percebe nas interações entre as pessoas, nas relações sociais, existem cerca de várias problemáticas e necessidades que ocorrem, que elas podem ser solucionadas e sanadas através da solidariedade, de você enxergar as outras pessoas e através desse enxergar as outras pessoas, você agir em benefício não só de você mesmo, mas também em benefício das outras pessoas, para ter esse sentido de humanidade, esse sentido de vamos conviver no mundo social e ter essa interação e vamos tentar fazer da melhor forma possível. E a melhor forma possível seria como? Através do diálogo. Eu vou te ouvir, você vai me ouvir, a gente vai tentar resolver essa problemática. E uma das formas da gente conseguir resolver essa problemática é através da solidariedade. Agora é a sua vez de filosofar. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!